Salve, salve galerinha! Voltamos aqui para falar de Chinese Wall. Chinese Wall, tradução literal English to Portuguese, Chinese, China, Wall, parede, muralha, muralha da China. E aqui é um conceito que vale não só para fundos de investimento, mas para diversos ativos onde a instituição financeira ela tem que segregar algumas áreas, algumas informações do banco. Por isso que existe aí a muralha da China, o Chinese Wall, muralha da China, onde a ideia dessa muralha da China é separar algumas coisas dentro da instituição financeira. Esse é o objetivo, protegendo quem? Protegendo aí os próprios investidores. Olhando para a ideia de Chinese Wall, então segregar áreas do banco para evitar conflito de interesses. Como assim, professor? Ainda não entendi. Imagine a seguinte situação. Um cidadão que cuida da parte de investimentos, ou seja, um gestor de um fundo de renda fixa, de uma instituição financeira A, hipoteticamente, ele conversa no mesmo prédio ou no almoço com o indivíduo da mesma instituição financeira, mas que ele não cuida da gestão de um fundo de investimento. Ele tem aí a obrigação de distribuir, de vender alguns ativos. Imagine aí um CDB desse mesmo banco A. E aí, na conversa, o cidadão, que é o gestor de fundo, diz que precisa comprar mais ativos de renda fixa. CDBs, por exemplo. Enquanto o cidadão que precisa distribuir, vender CDBs renda fixa, diz assim, cara, e eu preciso vender? Pensa só, fome, vontade de comer. Fome, vontade de comer. Só unir os dois, certo? Certo? Errado. Não pode acontecer isso. Obviamente, uma instituição financeira pode comprar ativos do mesmo conglomerado, sim, mas seguindo algumas regras, e aí eu tenho que evitar esse contato para não passar uma imagem de que as coisas estão acontecendo por trás do pano. Eu estou conseguindo cumprir a minha meta com a ajuda do meu amiguinho que almoçou comigo, eu atendi a necessidade dele, ele atendeu a minha e tudo certo. Então, por isso, as áreas do banco, asset allocation, né, o local onde tem a parte de gestão, onde se decide aí quais os ativos serão alocados nos fundos, ele normalmente é em um prédio, inclusive, diferente, certo? Olha aqui um prédio, que bonito, vamos fazer o chão aqui, né? Senão a gente não passa no psicotécnico. É um prédio diferente do prédio aonde eu tenho aí outros ativos, onde eu tenho, por exemplo, o cidadão que comercializa, né? O consultor PJ, o coordenador ali que trabalha ali com a venda de ativos da instituição financeira. Então são em prédios separados, normalmente em locais até mais distantes, para evitar que pareça algum tipo de manipulação de mercado. Um exemplo claro aqui, nós temos aí recentemente, por exemplo, uma fusão entre Unidas e Localiza, né? A gente pode entrar no mérito aqui, mas não é o caso, que o CAD não aprovou completamente, que a Localiza aí tem que vender uma parte dos ativos da Unidas para outras empresas, para que daí possa funcionar a nova empresa com a fusão Localiza e Unidas. Temos outros casos também, mas imagine só, se fosse tudo no mesmo prédio, em andares diferentes, né? O cidadão que cuida, por exemplo, aí da asset allocation, né? Cuida ali dos fundos de investimento e dos ativos que vão estar nesse fundo de investimento, que fazem essas alocações. Ele está lá no elevador e vê o gerente PJ da Unidas e o gerente PJ da Localiza conversando junto com os respectivos diretores dessa empresa numa salinha lá na instituição financeira, no Banco A, que nós trouxemos aí como um exemplo. Na hora que ele passa e dá uma olhada, ele diz assim, cara, imagine que essa reunião aconteceu não agora que todo mundo já está sabendo da fusão, aconteceu aí meses, anos antes. E aí o cara da Asset Allocation, o cara que está fazendo gestão de fundos, para e olha assim,
por que que duas concorrentes, Unidas e Localiza, estão conversando com os gestores, inclusive trouxeram ali o pessoal aí que cuida de M&A, né? M&A, nome bonito para fusão e aquisição. O pessoal que cuida inclusive aí dos IPO, do underwriting, né? Processo de abertura de capital. Tá toda essa galera numa sala reunida e o cara que cuida ali do portfólio da compra e venda de ativos para e diz assim, pô, interessante esse negócio. Por que que essa galera toda tá reunida aí? Olha, nesse angu tem caroço. Tem alguma coisa aí que eu preciso descobrir. Ou ele não vai atrás de descobrir, ele pode perguntar para um, para outro ali, né? Ficar meio na boca pequena, tentar descobrir. Ou ele liga os pontos e diz, cara, com certeza aqui tem a galera de M&A, vai rolar uma fusão de Unidas e Localiza. O que que eu vou fazer? Vou comprar ações de Unidas e Localiza, né? Fazendo ali um portfólio, vendo o que que estaria mais barato ali, que eu tivesse um upside melhor nessa negociação, porque a tendência com essa fusão é uma consolidação maior do mercado. Essa consolidação tende a levar o preço das ações para cima. E eu que comprei na baixa, vou vender depois, quando for anunciado, algum tempo depois de ser anunciada essa fusão, na alta. E aí vou ganhar muito dinheiro para os meus cotistas e todo mundo vai querer participar do meu fundo. O fundo da Francesca Educação Financeira, por exemplo, que a gente falou e deu alguns exemplos. Pode isso, Arnaldo? Não, não pode isso. Por isso existe toda essa política de segregação, de divisão, né? Via Chinese Wall. Segregação, lembra lá, né, o apartheid, né, que havia segregação lá na África do Sul, né, onde a população negra estava, né, ou a população branca não podiam ter negros ali, então havia essa separação, essa segregação. A ideia do Chinese Wall é separar mesmo, estruturas diferentes, pessoa que cuida aqui da gestão, da compra e venda de ativos para o fundo, não pode conversar aí com aquela pessoa que vende os ativos ou que possa ter uma informação privilegiada. Esse é o conceito de Chinese Wall, vale aí para a regra de fundos de investimento e vale na sua prova também como um conceito. Pode ter lá o que é Chinese Wall. É uma das ferramentas utilizadas no sistema financeiro para segregar as áreas do banco, das instituições financeiras. O professor Wagner dá toda essa viagem, conta toda essa história para que isso fique claro, fique tranquilo aí na sua cabeça e que você deixe aquele like gostoso, aquele comentário gostoso aqui, recomendando o curso da Francesca Educação Financeira, nosso preparatório gratuito, e eu te espero nas próximas aulas.